Boa noite, irmãos. Então, que bom nós estarmos aqui nesse momento tão alegre, tão bem sucedido. Era o que eu ia dizendo, superou muito as nossas expectativas, a forma como a igreja entendeu e abraçou essa ideia. É uma ideia lúdica, uma ideia de criar uma memória, uma expectativa daquilo que nós pensamos para o futuro, para que nós possamos ver o que Deus vai realizar, possamos ter uma data de corte para isso. Então nós vamos encerrar esse momento, ainda tem alguns irmãos ali, nós tivemos que esperar um pouquinho, porque tem um casal nosso que está morando na Irlanda, e eles quiseram participar desse momento, mandaram um texto que foi transcrito, colocado no envelope, está ali também, porque eles têm as expectativas, sonhos deles, com relação também a nós, para daqui a 10 anos. Nós estamos cheios de fé e cheios de esperança. É por isso que nós escrevemos hoje aquilo que estamos vivendo de bom e aquilo que esperamos viver no futuro. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que certamente você colocou grandes expectativas ali, mas eu creio em Deus que Ele vai superar essas expectativas. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo por isso. Pode fechar aqui. Vamos orar. Então, assim, a gente colocou os envelopes, tudo dentro dos envelopes. Depois a gente colocou os envelopes colocou dentro daquele álbum, uma pasta catálogo. Botamos a pasta catálogo ali dentro daquele artefato, e aquilo ali vai dentro de uma caixa que está ali atrás, que vai ser lacrado, vai ser aberto daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos nós vamos fazer um momento parecido com esse, em que nós vamos abrir e lembrar desse dia, e lembrar das nossas expectativas e rever tudo que a gente escreveu ali, tudo que a gente viu, tudo que a gente registrou, para que a gente possa agradecer as grandes coisas que o Senhor fará. Bem, podemos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado a Deus por esses 20 anos de existência desta igreja. Muito obrigado a Deus porque a tua igreja tem se desenvolvido ao longo desse tempo e tem alcançado muitas vidas aqui nesse bairro. Ó Pai querido, muito obrigado porque os irmãos aqui estão unidos no propósito de te servir e de adorar o Senhor pela salvação em Cristo, de levar essa salvação a outras pessoas, de desenvolver aquilo que o Senhor coloca em nós para que nós vivamos. Ó Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, pela manhã abençoada que tivemos. Muito obrigado, ó Deus, pela homenagem do Dia dos Pais. Obrigado, Senhor, pela mesa redonda, todas as reflexões, aliás, todos os nossos amados que estiveram aqui palestrando ao longo do mês de julho, pastor Felipe, o Gabriel, Lucas, João, também o pastor Arthur. Ó Deus querido, muito obrigado, ó Deus, pelas pessoas que foram batizadas hoje pela manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos membros fundadores desta igreja. Ó Pai querido, obrigado por esse momento que nós nos reunimos aqui para colocar diante do Senhor a nossa gratidão pelo momento que vivemos e a nossa expectativa de vivermos ainda mais do Senhor para o futuro. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor conhece cada expectativa que está registrada ali. Que o Senhor receba o louvor e a adoração e que o Senhor nos atenda da melhor maneira, conforme a tua boa e santa vontade. Nós te agradecemos e clamamos ao Senhor, que o Senhor derrame a tua bênção sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar ali, vamos adesivar. Quem desejar vir com a gente para poder registrar ali, ó, isso, pode vir.
Nós vamos então iniciar esse momento tão esperado. Olha, nós realizamos uma programação de 40 dias pelo aniversário de 20 anos da nossa igreja. E nós tivemos, como eu falei mais cedo, várias palestras. Então os pastores estiveram aqui nos abençoando, trazendo aquilo que eles têm construído, instrumentos de Deus que são em suas igrejas. E isso nos trouxe muitas reflexões e um aprimoramento daquilo que nós temos feito, e por certo isso nos trará consequências positivas no futuro. Então nós celebramos 20 anos olhando para essa história, uma história bonita, uma história começada pelos nossos pioneiros, nossos irmãos, membros fundadores. E eu quero convidar esses irmãos aqui à frente para a gente poder orar, agradecendo pela vida de vocês. Isso, rapidamente, peço que os irmãos, membros fundadores da igreja, por favor, venham aqui para a gente orar, agradecendo a Deus. Ficar para cá sabe por quê? Porque nós agradecemos a vocês. Vocês iniciaram essa obra, iniciaram esse trabalho, e durante todos esses anos, vocês estiveram aqui, servindo ao Senhor, abençoando muitas vidas, e hoje nós crescemos, nós nos desenvolvemos fruto desse trabalho que vocês realizaram, que vocês têm realizado, e vem muito mais por aí. Nós continuamos contando com vocês, contando com a dedicação de vocês, com o amor de vocês, para que nós possamos, nos juntando cada dia mais aqueles que vão sendo alcançados pela graça do Senhor, abençoar muito mais vidas. Amém? Amém, igreja? Amém. Pai querido, nós te louvamos nesse momento, em especial por essas vidas e outros que são os membros fundadores desta igreja, aqueles que há 20 anos se reuniram aqui nesse lugar, onde já trabalhavam há algum tempo para organizar essa igreja. E aquele era um momento de fé, um momento de esperança. Ó Deus querido, o início de uma jornada esta que foi trilhada debaixo da tua graça, da tua bênção, sob a unção do teu Espírito. E agora, ó Deus, como igreja, nós nos reunimos aqui para te louvar por essas vidas tão especiais que marcam nossas vidas. Ó Deus querido, que o Senhor os abençoe, dando muitos anos de vida, dando vigor, frescor, para que eles possam, ó Deus, continuar agora acompanhados, reforçados, com muitas outras pessoas que se juntaram a essa obra, para que nós possamos impactar cada vez mais esse bairro. Dá-nos a tua paz, a tua bênção. Receba o nosso louvor, a nossa adoração por esses irmãos tão preciosos. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Então agora eu vou passar para um deles aqui a palavra, o irmão Leanderson. Por favor, irmão, pode nos conduzir nos próximos momentos. São 20 anos a igreja nos suportando, pastor. Mas nos suportando no sentido de nos dar suporte. De nos dar suporte para continuarmos. Vou chamar aqui a nosso reforço aqui. Cadê a Mary? Marilane. Cadê? Irmãos, vamos estar louvando ao nosso Deus. Motivo de grande alegria, de satisfação. Precisamos continuar. Precisamos cumprir o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca, afinal de contas, muitas lutas, muitas dificuldades. E esse hino que nós cantaremos, pode soltar aí, fala exatamente sobre isso, que nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possam impedir a mão de Jesus a nos ajudar.
E foi exatamente a mão do Senhor que tem sustentado a primeira igreja batista nas Colinas, que tem nos sustentado a fazer essa obra, que não é desse pequeno grupo que iniciou aqui. Éramos em 30 e poucas pessoas. Alguns já estão na presença do nosso Deus e outros aqui estão, e permaneceremos para agora juntos fazermos e realizarmos a vontade do nosso Deus, até o momento que Ele nos chame para a sua presença. Eis-me aqui. Vamos junto? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, é a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Houve noite, aumenta para mim. O nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos lá. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me. Vamos cantar? Precisamos servir ao Senhor. Então usa-nos. Usa-me. Nós somos. Sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Igreja. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Amém. Somos um milagre. Palavra do Senhor aos Romanos 15, dos versos 5 e 6 fala: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca
glorifiques ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos Romanos 15, versos 5 e 6. Afinal de contas, nós temos um Deus que é capaz de fazer maravilhas em nossas vidas. E mesmo em meio à dificuldade, mesmo assim, todavia, nós nos alegramos em estarmos na sua presença. Louvemos ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo em meio às dificuldades, todavia me alegrarei, porque o Senhor continua sempre conosco. Eu tenho um Deus que Ele faz que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Eu tenho um Deus, mais forte, podemos cantar? Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Aleluia. eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Então cante bem forte. Não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não haja fruto na vide, o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro uma noite, mas alegria. Igreja, você crê? Eu creio. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então ouve, bem forte. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Afinal de contas, a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. Independente do momento, independente da circunstância, alegre-se sempre, porque o Senhor, Ele está sempre, sempre com cada um de nós. Glorifique ao Senhor, louve de todo o seu coração.
juntos. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira viva, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me de Arão. Em união, comunhão e oração, ao alcance
eu estendo a minha mão. Em união, comunhão e oração, vou alcançando o que Deus quer pra mim. Em união, comunhão e oração, vou caminhando com Jesus até o fim. Quero viver sempre em oração, fortalecendo em Cristo a comunhão. Pois se um dia eu fraco ficar, Ele me fortalecerá. Em união, comunhão e oração, vou alcançando o que Deus quer pra mim. Em união, comunhão e oração, vou caminhando com Jesus até o fim. Ao pulmão e com suave que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a barba de Arão. Em união, comunhão e oração, vou alcançando o que Deus quer pra mim. Em união, comunhão e oração, vou caminhando com Jesus até o fim. Se amo a Deus, vou amar meu irmão e abraçá-lo com meu coração. Se por acaso alguém cair, eu estendo a minha mão. Em união, comunhão e oração, vou alcançando o que Deus quer pra mim. Em união, comunhão e oração, vou caminhando com Jesus até o fim. Quero viver sempre em oração, fortalecendo em Cristo a comunhão. Pois se um dia eu fraco ficar, Ele me fortalecerá. Pois se um dia eu fraco ficar, Ele me fortalecerá. Pois se um dia eu fraco ficar, Ele me fortalecerá. Ele me fortalecerá. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão, quero viver dia após dia com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. De edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão.
um só coração, Jesus. Plena comunhão, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros, por meio de Cristo, um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros, em comunhão. Irmãos, nós temos desenvolvido um tema, uma divisa durante esse período de celebrações dos 20 anos da nossa igreja, e eu quero rever com os irmãos esse tema. Nós estamos nos despedindo dele e ele norteou todas as nossas reflexões ao longo desses 40 anos. O tema, vamos juntos? Mobilizando em unidade. A divisa: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel e eles se apresentaram diante de Deus. Josué 24:1. Eu devo ter falado 40 anos agora há pouco, esquece, 40 dias. Os últimos 40 dias nós estivemos refletindo sobre esse tema, divisa. Vamos louvar ao Senhor. Nós temos também uma canção oficial para o aniversário dos nossos 20 anos, nós vamos louvar o Senhor. Já aprendemos, né, irmãos? Vamos juntos? Amado de Deus é um convite a viver o exemplo deixado por Cristo Jesus, pedindo o caráter e atributos do Pai, o amor, a alegria e a esperança por fim, a resgatar. Essa é a nossa missão, falar e viver, ser espelho, testemunhar, essa é a nossa missão. Podemos cantar um pouquinho mais forte? As trevas insistem em nos atingir, mas a luz da bendita esperança é maior. Discípulos somos de um Pai poderoso que pode o mundo inteiro abraçar, buscar, resgatar, amar, acolher. Essa é a nossa missão, falar e viver, ser espelho, testemunhar, essa é a nossa missão.
missão. Ide. Lá. Ide, essa é a nossa missão. Ide, essa é a nossa missão. Ide, mais forte, vamos lá. Ide, essa é a nossa missão. Ide, essa é a nossa missão. Buscar, resgatar, irmãos. Essa é a nossa missão. Falar e viver, ser espelho, testemunhar, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Pastor Ascenso. Hoje pela manhã nós realizamos 7 batismos aqui na igreja. Eu quero convidar os amados que batizaram nessa manhã, que venham até aqui à frente. Agora eu quero convidar, porque esses irmãos escolheram pessoas para entregarem os seus certificados que estão aqui. Então vou convidar e a pessoa que vier já passa ali e procura. Muito bem, vocês podem ir ali entregar os certificados, ficar do lado. Aí agora pode abrir para cá, ó. Pode entregar e ficar do lado lá. Aqui, ó. Isso, espalha aí, gente. Espalha aí. Favorece a vida do fotógrafo. Espalha para cá, espalha para cá. Isso. E agora eu quero convidar aqui o meu amigo pastor Neemias. Por favor, querido. Pastor Neemias dos Santos Lima. Pastor presidente da primeira igreja, da Igreja Batista do Braga. É um homem de Deus extraordinário, que dedica sua vida à obra do Senhor, que abençoa muitas vidas por onde ele passa. Eu não vou, pastor Neemias, gastar muito tempo apresentando o irmão, sabe por quê? Quem é de Cardoso, Moreira e Talva, pode levantar a mão aí, por favor? Por isso. São Fidélis e arredores, em peso aqui. Então, pastor Neemias é mais conhecido desse povo do que eu. Então, não preciso ficar. Mas o pastor Neemias, ele foi meu professor no seminário. E o pastor Neemias foi meu professor em algumas disciplinas, foi examinador de teologia do meu concílio. E dentre as disciplinas que o pastor Neemias lecionou ali, uma fez muita diferença na minha vida, que é a disciplina de comunicação. E como a nossa celebração dos 20 anos tem tudo a ver com comunicação, foi a primeira pessoa que veio na minha mente. O pastor Neemias foi o primeiro pregador, preletor que eu pensei para esse tempo, e fiquei muito feliz quando o pastor pôde aceitar estar aqui conosco. Quero agradecer de antemão a Igreja Batista do Braga por ter cedido o pastor Neemias para estar aqui conosco. Uma alegria recebê-lo com sua esposa, seus convidados. Vou pedir que o irmão, por favor, apresente. Você que nos visita nessa noite, nós não temos por costume aqui pedir para levantar, dizer o nome ou qualquer outra coisa, só para você se sentir bem à vontade.
que você não se sinta constrangido de ter que falar alguma coisa em público. Mas nós notamos a presença de cada um de vocês, nos alegramos com a sua presença, desejamos que vocês sintam-se muito bem aqui e que voltem sempre para estarem conosco, alegrando o nosso coração e, por certo, o coração do nosso Deus. Então, pastor Neemias, eu peço a Deus que o irmão entregue aquilo que Deus colocou no seu coração, porque eu sei da estreita comunhão que o irmão tem com Ele. Oremos. Pai, muito obrigado pela vida do teu servo, pastor Neemias. Muito obrigado a Deus por tantas vidas que Ele abençoou, que tem abençoado e que ainda irá abençoar. E nessa noite, ó Deus, nós te agradecemos porque a presença dele aqui é bênção do Senhor para nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, que ele fale aos nossos corações aquilo que o Senhor trouxe através dele. Muito obrigado por tudo, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que alegria muito grande estar aqui. Estou muito feliz em comemorar com vocês os 20 anos. Pastor Ascencio, sua esposa Mary Ellen, família tão querida, toda a casa. Me honrou muito estar aqui. Eu me lembro quando esse trabalho começou. Eu não me lembro se estive aqui na inauguração, se eu não estou lembrando. Mas eu me lembro do início. Preguei aqui no início também. E como a gente vê progresso físico, palpável. Imagine aquele que a gente não vê. Como é que Deus é bom. E eu fiquei assim muito também na expectativa de daqui a 10 anos, né? Que lindo. Parabéns, Elio, viu? Daqui a 10 anos. Eu não vou citar nome de pessoas aqui com as quais a gente tem um carinho muito grande, porque eu vou esquecer de outras, mas todos vocês que me abraçaram e que possivelmente me abraçaram no final, por ser de Cardoso Moreira, de Italva, daquela região, eu estou muito feliz de rever vocês, e alguns até revendo sem me lembrar. Um irmão disse para mim, irmão Cid, eu vou destacar isso, só foi o primeiro quando eu cheguei, irmão Cid está lá, não é? Ele ouve o programa todo dia, mas teve um outro também que disse que me viu pequenininho, garotinho, lá em Cardoso Moreira, está por aí também. Então, todos os outros, está lá, todos os outros são, como a irmã aqui também, eu estou citando nome só do sítio que eu citei, mas é a irmã aqui também, que era vizinha nossa lá, ela era uma menina. Então, o tempo vai passando e a gente está aqui louvando a Deus. Que felicidade mesmo, ver tanta alegria com os irmãos, tá bom? Deus abençoe. Eu estou acompanhado da minha esposa e o Semar, muito conhecida aqui também. Ela já ficou em pé ali, ela detesta ficar em pé, mas vai ficar em pé só para vocês verem melhor, tá bom? É a esposa mais bonita que eu tenho, tá bom? Eu estou acompanhado também do diácono e da diaconisa José Marco e Sueli, são diáconos da igreja, fiquem em pé também. E a Esther, que é filha, é uma das secretárias da igreja também. Então está aqui, vieram comigo, me acompanhar aqui, e eu quero agradecer a eles por esse carinho. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses 4, a partir do verso 2. Colossenses 4, a partir do verso 2 até o verso 6. De repente, a versão que você vai abrir ou acessar, estão projetando aqui, da Almeida Revista e Corrigida, isso mesmo? Não é isso? Está ali. Então, eu acho que é a que eu tenho aqui também. Acho que eu estou com a área aqui e tem a outra ali também. Mas vamos ler juntos aqui? Vamos juntos? Perseverai em oração, orando também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso,
para que o manifeste. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta, ou o seu aplicativo aí ligado, acionado, ou então, se os irmãos puderem projetar também à medida que eu citar um verso, eu agradeço. Muito obrigado já pela assim, prontidão de vocês em fazerem isso. Vocês já ouviram falar, todo mundo aqui, eu creio, no GPS, não é? Todo mundo já ouviu falar, não é verdade? No contexto do pastor Ascencio, GPS pode ser algo diferente do que vocês pensaram, sabia? E no contexto de vocês também, é porque vocês não lembram. Mas pode ser guia de previdência social, não é? GPS. Todo mundo está envolvido nisso aí, não sabe às vezes. Guia de previdência social. Mas o que mais a gente tem em mente é que o GPS é um instrumento de localização, não é? É uma sigla em inglês que significa Global Positioning System, sistema de posicionamento global, e esse negocinho é capaz de nos levar aonde a gente nunca foi, que não imagina. Você chega com uma precisão, às vezes de 5 metros, sei lá, até mais do que isso. E é impressionante que o mesmo sistema que você usa aqui na Terra é o que o avião usa lá em cima. Logicamente que lá com muito mais precisão. E é capaz de localizar você e ajudar você. Na verdade, o GPS que a gente tem em mente é uma empresa, é um segmento. Há outros também que funcionam. O GPS é o mais famoso, mas ele se conecta ou então se liga a satélites, normalmente a 24 satélites, e a partir dali faz todo esse mapeamento para a gente chegar aonde a gente deseja. Logicamente que, sobretudo agora de sexta-feira para cá, sexta, fica pensando, tem um avião lá, olha só o problema que deu. Estava falando com a minha esposa hoje. Há 17 anos não acontecia um acidente de avião no Brasil. Acho que 17 anos, alguém falou isso. 17 anos. Então caiu um avião e aí 62 pessoas foram a óbito. Agora, se você pegar os acidentes de carro em 17 anos, você vai ficar louco. Morre mais gente no trânsito no Brasil do que na guerra, lá em qualquer lugar aí. É impressionante. Morre mais gente no trânsito por ano do que nas guerras. Então, o GPS é esse instrumento que nos ajuda muito. Eu me lembro que o primeiro que surgiu era um aparelhozinho, não sei como é que a gente chamava, e colocava no carro. Eu fiquei impressionado com aquilo. Primeira vez que viajei, fui a São Paulo. Era um GPS, mas é um outro formato, porque hoje você tem no próprio celular. Era um GPS mesmo, e acho que tinha um outro nome, um aparelhinho e tal. Eu fiquei impressionado. Agora, hoje você tem no celular, e você pode utilizar. Alguns deles dão tantas informações, como, por exemplo, se o trânsito está engarrafado, se há algum problema e que caminho melhor você pode usar. É interessante que os satélites orbitam em altitude de aproximadamente 20 mil quilômetros. Você sabe o que são 20 mil quilômetros aí para cima? Estão lá. E eles pegam aquele mapa, através deles, pegam o mapa e nos levam até onde nós desejamos. Lá nas alturas, onde a gente não pode imaginar, só aqueles que militam nessa área e que são capazes de desvendar esses mistérios aí do universo, é que experimentam essa alegria.
A Bíblia diz que Deus é o Deus Altíssimo. Ele está nas alturas. É o Elion, o Deus Altíssimo. E esse Deus que está nas alturas nos deu um GPS para que a gente chegue aonde a gente desejar, de acordo com a vontade dele. E é esse GPS que eu quero hoje refletir com vocês. Um GPS para esta igreja, um GPS para a sua vida pessoal, um GPS para a sua família, um GPS para a sua caminhada como pessoa empreendedora, que você deseja na sua vida. De repente você carrega um histórico de vida de descrédito, no sentido de não acreditar nas possibilidades. Não. Lembre-se que Deus, o Deus das alturas, é capaz de dar para você um direcionamento e você alcançar coisas extraordinárias. Não para o seu prazer exclusivo, não para a sua glória, não, para que você seja um instrumento de graça na vida das pessoas. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Algumas pessoas usam esses exemplos de maneira exagerada para algum fim que não a glória de Deus. Mas nós podemos usar para a glória de Deus. Você pega, por exemplo, José do Egito. José, estava lá um menino, no contexto de uma família totalmente conturbada e perturbada. Quem tem a ideia de as famílias da Bíblia como se fossem irretocáveis, não tivessem problemas e lutas. Não, Abraão, Isaac, não é? E Jacó, eles tiveram problemas terríveis. Depois leia com atenção lá e veja. Eu não quero falar mal deles não, estão no céu e nós vamos nos encontrar lá, se Deus quiser. Você crê nisso? Amém? Então nós vamos, não é falar mal deles, mas é mostrar que eles eram falhos como nós. Só um detalhezinho: Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó também. Jacó era um trapaceador. Veja bem como é que Deus faz com homens assim, coisas extraordinárias. Então José estava lá no meio desse contexto. Ele tinha um pai trapaceador, ele tinha um avô que mentiu, e o pai também tinha mentido para trapacear, ele tinha um bisavô também. Então veja bem em que contexto estava José. Mas José olhava e via: meu pai temia Deus, meu avô temia Deus, meu bisavô temia Deus, eles confiaram em Deus, e Deus pegou esses defeitos e transformou. Deus deu um GPS para eles, e eles caminharam nessa direção, e eles chegaram a estar alistados na galeria da fé. Eles são homens de bem. Então José também tinha essa referência. Então naquele contexto, José sonhou. O sonho tinha um valor muito grande naquela cultura. Ele sonhou. Quando José sonhou, ninguém acreditou nos sonhos dele. Eu imagino que nem ele mesmo, às vezes até ele ficava pensando: o que é isso? Nem ele sabia, mas ele sonhou. E ele sonhou. E todo mundo que sonha vive essa experiência. A gente não sabe como é que vai ser aquilo, e a gente encontra gente que vai tentar matar os nossos sonhos. Você tem sonhos hoje aqui? Eu estou vendo aqui, eu vi crianças sendo batizadas, que lindo. Adolescentes, adultos, que lindo. Você tem sonhos? E deixa eu falar uma coisa para você aqui, que é adulto, idoso até. Às vezes você está idoso aí, está igual aquela música, né? Sentado esperando a morte chegar. Não. Tenha sonhos. Sonhe ainda. Sonhe. Essa jovem senhora aqui falou que ela chupou muito sacolé
da minha mãe, lá em Cardoso Moreira. Mamãe morou aqui no bairro São João, ali pertinho da praça do bairro São João, e mamãe já estava com uns 80 anos, 70 e poucos mais ou menos, não é isso, mãe? E mamãe sabia fazer e fazia com muita propriedade, uma capacidade impressionante. E aí ela que já fazia lá em Cardoso, sempre trabalhando, mas um dia ela falou assim: eu vou fazer sacolé aqui para essas crianças do bairro. E vendia, mas era tipo assim, 25 centavos, não sei quanto era, cada sacolé. E o sacolé dela era delicioso, era feito mesmo. O de coco tinha coco mesmo, o de leite era gostoso, não era aquele gelo não, né? Aquele negócio gostoso mesmo. E às vezes chegava uma criancinha lá e falava: não, era o dia inteiro aquilo. Olha, financeiramente ela não precisava daquilo, não é que fosse rica, é porque chegaram um momento de poucas despesas, não tinha enfermidade grave, e o salário que recebia, não é, meu pai dela também aposentado, dava. Então ela fez aquilo ali como uma forma até de abençoar vidas. E aí chegava uma criancinha lá e dizia para ela assim: olha, dona Noemi, me dá uma sacolé. Aí vinha as pratinhas, eu quero 4. Aí tinha 30 centavos, 40 centavos. Levava os 4. Mas aqui só dá para 1. Mas eu queria 2, eu queria 3. Então tá bom, leva, depois você traz. E ela ia abençoando vidas nessa idade. Então você que está aqui, não pense que a vida acabou, não. Você pode ter sonhos, você pode idealizar alguma coisa e abençoar vidas. E José estava lá assim, aí tentaram matar o sonho dele. Tem até uma proposta aí, que às vezes fico, de certa forma, meio intrigado, que diz assim: não conte seus sonhos para as pessoas. Não conte. Pode ter um fundo de verdade. Eu pensar, meu amigo, se o seu sonho é um sonho de Deus, você pode contar para todo mundo, pode vir assassino que vier de toda parte para tentar matar o seu sonho, que não vai conseguir destruir. Mas, segundo os orientadores, é bom que você guarde em segredo, tá bom? Então você decida lá, mas sonhe, pense, aonde eu quero chegar, E aí, nós temos um GPS que Deus nos dá. Deus deu um GPS para José. E eu quero ver hoje com você, então, em 3 palavras, este GPS de Deus. O primeiro está no verso 2 do texto que nós lemos. Verso 2. É possível projetar? Já projetaram. Vamos ler juntos? Perseverai. Pois é, a versão que eu tenho aqui, a Nova Almeida, diz assim: continuem a orar, perseverar em oração, orando, vigiando, em oração com ação de graças. Então a primeira palavra do GPS é gratidão. Fale comigo, gratidão. Mais uma vez, gratidão. Você quer chegar a algum lugar, você tem planos, tem sonhos, esta igreja está idealizando, está pensando daqui a 10 anos, se Jesus não voltar nesse tempo, e se não voltar depois de um tempo mais, daqui a 20, 50, você pensa, gratidão precisa estar presente. Sem gratidão não se vai a lugar algum. Pense nisso. Sem gratidão não se vai a lugar algum. Paulo fala nos versos 2 e 3 sobre a oração. E na oração, no conteúdo da oração desses versos, ele apresenta a gratidão, a ação de graças. A gratidão é uma das marcas da vida cristã. Gratidão a Deus e ao próximo. Muito obrigado, minha irmã. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água a um profeta vai ser abençoado. Sabe disso? Está lá no Evangelho. Ela foi embora, acho que ela está na recepção, né?
Qual é o nome dela? Silvana. Então a Bíblia diz que quem dá um copo de água a um profeta é abençoado. Imagine se ela me der uma canjiquinha com carne seca, quiabo, hein? Aí ela vai ser mais ainda, hein? Se de brincadeira a gente faz, não é, o pedido. Então, a gratidão é uma das marcas da vida cristã. Gratidão a Deus e ao próximo. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você responda agora no seu coração mesmo. Sei Deus. Você é grato mesmo a Deus? Você é grato? Ah, pastor, olha, eu faço um culto de ação de graça todo dia do meu aniversário. Eu dou lá um cachorro quente com pipoca. Parabéns, continue fazendo isso. Mas não é só isso não. Você é grato mesmo? As pessoas às vezes me pedem para orar quando compram um carro. Esse dia nós oramos num culto, o homem comprou uma moto, não é, uma bicicleta elétrica. E eu falo o seguinte: cara, você está dedicando mesmo a Deus, pedindo a Deus para abençoar? Então saiba que isso aqui, se Deus precisar, você vai ter que usar para Deus. Porque se você agradece a Deus, foi Deus que te deu. Se de repente, tem gente que compra um carro às vezes não quer nem dar uma carona. Eu sei que tem privacidade, eu sei de tudo, bem, não há problema. Mas espera aí, quem deu foi Deus? Você dedica a Deus? Então precisa ser útil. A gratidão não é uma expressão falada, há um comprometimento. Então, por exemplo, se você é um cristão e você não é fiel nos dízimos, nas ofertas missionárias, você tem que rever sua gratidão. Porque é Deus quem te dá isso tudo. Responda a seguinte pergunta: se dependesse de você, esta igreja teria esse prédio tão bonito aqui? Vocês viram como é que começou? Época do pastor Jairo. Teria esse terreno tão lindo aqui? Pregaria o evangelho? Faria missões? Compraria instrumentos? Continuaria fazendo a obra? Se dependesse de você? Se você é uma pessoa que entende o que é gratidão a Deus, você vai ter alegria nisso. Quem não assume um compromisso de fidelidade é um ingrato ou uma ingrata. Quando se reconhece que Deus é o galardoador de todas as coisas, o cristão ou a cristã se humilha diante de Deus. Diz assim: Deus, eu não tenho nada, é o Senhor quem me dá isso. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que abre porta, é o Senhor que me dá toda a vida. Que coisa linda. Meus irmãos, se forem confirmadas, pelo menos eu vi uma nota do CRM, do Conselho Regional de Medicina, parece-me que 15 médicos estavam naquele voo que caiu na sexta-feira. 15 médicos, inclusive tem gente de Igreja Batista lá do Paraná, um casal que é da Igreja Batista Independente de Maringá, se não me falha a memória, esse lugar. Tem um outro que era acho que vice-presidente de uma Igreja Batista da nossa convenção de Toledo, se não me falha a memória. Então, mas sobre 15 médicos. Não tinha planejamento para aquilo, porque ninguém planeja morrer. Sabe que vai morrer, mas não planeja. Mas eu fiquei pensando, dentre outras coisas, será que algum daqueles médicos, de maneira nenhuma eu quero com isso ofender essa classe tão linda, nem todos os médicos têm essa falta de comprometimento. Há médicos, bênçãos do Senhor. Nossa igreja teve um médico que foi um anjo em Cabo Frio, na região, doutor Adiel Pereira de Souza, não sei se você conheceu. Um anjo, um homem que não usou a medicina para fazer mercado, não, ele usou para servir, e Deus o abençoou também, mas viveu inclusive uma vida modesta. Estamos agora com um jovem seminarista, filho do pastor Elias e a pastora Marta, um médico. A hora que quiser pode convidá-lo para vir aqui, um garoto lindo, abençoado, e ele está casando com uma médica. Eu tenho certeza que os dois vão ser anjos
do Senhor, usando a medicina para abençoar vidas. Mas eu fiquei pensando, será que algum médico daquele ficava o tempo todo só querendo por dinheiro, só querendo por dinheiro? Eu estou com uma pessoa agora querida, que está não sei quantos meses esperando uma cirurgia no SUS, e não consegue, aí procurou um médico, 13 mil reais para operar. Aí eles operam no outro dia. E são os mesmos médicos do sistema. Eu não estou com isso dizendo que não tem que receber se usa o particular. Eu estou falando que de repente esses 15 médicos e outros pensavam só no dinheiro, pensavam e não eram agradecidos, não serviam. A vida vem, e não é por isso também que eles foram levados, não. Qualquer um de nós pode ser, a qualquer momento. Então eu estou querendo mostrar que se a gente não tiver uma vida de gratidão para abençoar, né, uma vida de gratidão a Deus, de gratidão ao próximo, porque a gratidão a Deus também se reproduz na gratidão ao próximo, meus irmãos, não vale a pena. Nós devemos agradecer também às pessoas, aos irmãos, aos amigos, aqueles que nos empregam, os patrões. Nós devemos agradecer às autoridades. Nós devemos agradecer não a Deus num sentido de distante. Eu falo com ele, eu agradeço, não agradecer quem está do seu lado também. Esposo, você agradece a sua esposa o almoço gostoso que ela faz? Você agradece o café gostoso que ela faz? Ou você é tipo aquele, não, ela tem que fazer mesmo, é a obrigação dela. Será? Esposa, você agradece o esposo que você tem? Não é o que ele faz também por você? Filhos, vocês agradecem ao pai? Ou só na época do dia dos pais? Todo dia. Pais, vocês agradecem aos filhos também que vocês têm? Então a gratidão é a primeira palavra que eu quero destacar, ser grato. Diz que tinha um menino que ele gostava muito de doce de laranja. A paixão dele era doce de laranja. A paixão dele, ele gostava de tudo quanto é doce, perdão. Mas o doce que ele mais gostava era doce de coco. Ele era apaixonado por doce de coco. Quem gosta de doce de coco aqui? Levante a mão. Todo mundo. Se colocar leite condensado, fica melhor, não fica? Aí todo mundo gosta mesmo, não é verdade? Então, ele amava doce de coco, era a paixão dele. Um dia a mãe dele estava fazendo doce de laranja, aquela bacia de laranja, né, aquela laranja própria, e ela fazendo doce de laranja lá. E ele começou a olhar a mãe fazendo, a mãe fazia doce como ninguém, era perfeita para fazer o doce. E ele ficou acompanhando todo o processo, e ele não via a hora dele comer doce de laranja. Ele amava doce. Mas qual era o doce preferido dele? Coco. Mas ele tinha um de laranja, e daqui a pouco ele viu que a mãe terminou o doce, não é? Aquilo lindo, carinhosamente feito, e a mãe virou e falou assim: ô Pedrinho era o nome dele, pega lá no armário um pote, que eu vou colocar um pouco de doce para levar para a vizinha. No interior era assim, não é? Eu acho bonito isso ainda é preservar isso. Ah, mas eu moro em apartamento. Vai lá, bate na porta, olha, eu fiz aqui uma broa, eu fiz aqui um doce, então um pedaço para vocês. Isso é lindo, isso é bom, isso estreita relacionamentos. E aí a mãe falou assim: Pedrinho, vai lá e pega um pote. Aí ele falou assim: ah, mamãe, a senhora vai levar doce? Tem tão pouco doce aqui para a gente, tinha uma bacia de doce. Mas ele gostava muito, queria comer muito doce. Não, meu filho, ela quando faz lá alguma coisa, porco, mata porco, galinha, traz pra gente, e já é nossa amiga, nossa vizinha, então vai lá e pega um pote. Ele chegou lá no armário e ele viu o pote, o Leanderson, ele viu o pote grandão, e o pote médio, pequeno, ele foi lá e pegou o menorzinho. Falou: não, doce laranja, poxa, eu quero comer isso para chuchu, não é? E aí ele pegou o pote pequenininho, foi lá, a mãe: meu filho, mas esse pote, ah, mamãe, ela não gosta muito de doce laranja, o laranja não é bom, vou levar nesse pote pequenininho mesmo, e outro dia a senhora leva mais para ela. Aí a mãe aqueceu e tal, aí a mãe socou mesmo aquele pote pequeno, né, que pôde ali, tampou e falou: meu filho, leve lá
para a Dona Maria, a vizinha, e entregue para ela, disse que é um presentinho para ela. Ele foi, e doido para voltar para comer doce, e chegou lá, aí bateu a Dona Maria veio atender, ô Pedrinho, aí ele falou assim, ô Dona Maria, mamãe mandou aqui trazer para a senhora, um doce de laranja, ela não fez muito não, e aí ela trouxe um pouquinho aqui, porque não foi muito e tal, mas não podia esquecer da senhora, e ela mandou entregar, eu gosto muito de doce de laranja, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo amor, que bom, muito obrigado, Pedrinho. Ele falou, então tá aí, eu vou voltar. Não, Pedrinho, espera um pouquinho, eu vou desocupar esse pote, porque eu fiz muito doce de coco aqui, e você vai levar de volta no pote. Meu irmão, Pedrinho quase desmaiou. Ele lembrava daquele pote grandão que estava lá, aquele maior. Por que eu não trouxe doce laranja todo num pote daquele? Às vezes tem gente assim, sabia? Recebe de Deus, aí quer entregar uma migalha, não é grato. Deus, na sua misericórdia, às vezes, sempre, devolve até mais. Mas às vezes a vida é implacável. Quem semeia em abundância colherá. Tem nada de negócio com Deus, nada disso. Nada disso. É ser bênção na vida das pessoas. A segunda palavra que eu quero destacar aqui está no verso 3. Vamos colocar o verso 3 aí, por favor. Vamos lá? Orando também Agora também tem um verso 6, por favor. Nesse mesmo, o verso 6, vamos lá? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Qual é a primeira palavra do GPS? Gratidão. A segunda é palavra. Fale comigo. Palavra. Vamos lá. Palavra. Paulo diz assim, primeiro fala da palavra de Deus, que precisa ser anunciada, e ele ora para que a palavra seja pregada com liberdade. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra. Depois ele diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Primeiro ele fala da palavra de Deus ser pregada. Depois Paulo fala da palavra que os crentes devem usar uns com os outros para se comunicarem. Olha só como é que a Bíblia é preciosa. Primeiro, a palavra de Deus. Depois, a palavra que nós usamos uns com os outros. Tanto para a palavra de Deus, quanto para a palavra que nós devemos usar uns com os outros, Paulo usa a mesma palavra lá na língua em que o Novo Testamento foi escrito. Palavra logos. É a mesma palavra para verbo. No princípio era o verbo. João capítulo 1. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo ali é logos, e aquele logos ali é Jesus. A palavra tem um poder impressionante. Por isso que Deus nos deu a capacidade de falar, e até mesmo aqueles que por uma questão de consequência da queda humana perdem o exercício da fala, Deus deu comunicação para eles também, e eles conseguem se comunicar. Eles não têm uma fala como nós temos, mas eles também falam
através dos sinais. A palavra é muito importante. E nesse contexto da igreja, é importante que os irmãos, que nós tenhamos noção do valor da palavra. Uma palavra é capaz de matar tanto quanto uma arma. E às vezes até mais. A pessoa que carrega pela vida toda as consequências de uma palavra proferida contra ela. Ela não soube se libertar daquilo. É uma morte que dura anos e anos e anos. Então, por isso, Paulo diz: a palavra de vocês seja sempre agradável. E interessante que essa palavra usada aqui é a palavra caris, que significa palavra que edifica, palavra que promove paz, palavra que promove graça. É algo que traz vida, é algo que traz alegria, é uma palavra doce. E ele diz que a palavra deve ser temperada. Temperada. A ideia que vem da palavra ertúmenos é a ideia de uma palavra equilibrada, sóbria, aquela palavra que traz vida plena em qualquer ambiente. Meus irmãos, a nossa igreja, eu não vivi essa experiência, mas pela história contada dos irmãos antigos, viveu uma época lá, um problema que acabou criando uma certa tensão na igreja, inclusive em assembleia. Antigamente tinha mais isso. E causou lá assim um certo rebuliço, não é? E a coisa ficou meio quente. Envolvia ali algumas questões com relação à liderança maior da igreja, outros líderes. Aí diz que teve um irmão Gilberto. Irmão Gilberto. Não conhece? Não conheceu lá, irmão? Ele é Gilberto, o nome dele não? Irmão Gilberto. Diz que o irmão Gilberto pediu a palavra. Ele falava baixinho. E ele deu uma palavra tão doce que acabou todo o problema que se arrastava, e uma decisão foi tomada na paz, e a igreja voltou a experimentar um momento de paz. O irmão Gilberto não tinha, talvez mais do que o primário, ele era bem idoso. O irmão Gilberto não tinha formação, nunca cursou um seminário. O irmão Gilberto era um homem simples, um homem pobre, e eu cito isso não como demérito, mas mostrar, a nossa sociedade valoriza muito o ter. Então, se a pessoa é uma pessoa muito rica, ela tem mais poder. Para Deus não é assim. Eu estou falando como é a realidade social. Então, ele era um homem simples, pobre, sem escolaridade, mas era um homem que chegava lá para o culto de oração todo domingo de manhã, era o primeiro a chegar. E eu me lembro que o primeiro período de horário de verão que surgiu na nossa época, nossa aí, há uns tempos atrás, acho que uns 30 anos aí, que surgiu o primeiro, o irmão Gilberto, no dia do culto, chegou lá às 7 horas da manhã. Eu não sei se quando começava ou quando estava terminando, eu não me lembro, porque ele não sabia nem, esqueceu de olhar o relógio, e chegou 1 hora antes, ficou lá. E quando alguém chegou, ele falou: o que está vendo? Ele não tinha trocado o horário. Era um homem de oração. Palavra que abençoa. Essa é a palavra que Paulo fala, palavra agradável. Uma palavra que é capaz de trazer vida em todos os sentidos. Paulo, em outro texto, diz assim, 4:29 de Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
É o que traz a versão lá. E se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A ideia de palavra torpe é a ideia de uma palavra podre, sem valor, é um fruto estragado, não tem valor, ela promove coisa ruim. Então, para a gente viver um ambiente de paz, de alegria, uma comunicação agradável, a gente precisa da gratidão, a gente precisa também da palavra abençoadora. Diz que tinha uma mulher na igreja que não falava nada de ruim de ninguém, uma mulher santa, sempre tinha uma palavra amorosa, aproveitadora e abençoadora. Um dia os adolescentes armaram lá e disseram assim: gente, essa mulher não fala mal de ninguém, nunca falou de ninguém, será que ela não tem esse hábito tão gostoso? Você sabe que tem gente que gosta, né? E vamos ser francos aqui, às vezes faz bem, né? Tem um escritor que diz que faz bem uma fofoquinha, então, né, quando não machuca ninguém, quando não fere. E os adolescentes falaram assim: vamos lá pegar essa irmã, uma armadilha para ela, e promover uma visita amorosa a ela. Aquela irmã era tão carinhosa, e eles foram lá. Jovens e adolescentes têm dessas coisas, né? Todos nós aqui tivemos nossas experiências de adolescentes e jovens, como a gente fazia brincadeiras, e eles foram lá e começaram a conversar com a irmã. Aí ela recebeu, falou: pô, vocês vieram aqui hoje me visitar, que alegria, vocês são bênçãos. Já começou a proferir palavras abençoadoras. Vocês são crianças, adolescentes e jovens tão abençoadores, como eu amo vocês. Disseram: a gente veio passar aqui com a senhora um tempo, conversar um pouquinho com a senhora. E aí ela falou: não, senta aqui. Aí eles jogaram a primeira tentativa, né? A primeira erva daninha. Irmã fulana, a irmã conhece a irmã lá da igreja, irmã fulana? Aí conheço. O que a senhora acha dela? Olha, aquela irmã é uma bênção. Que mulher maravilhosa, que mulher extraordinária. Olha como ela me abençoou, falou bem, falou bem. Ah, mas a senhora sabe que ela é meio fofoqueira? Não, não sei, eu nunca vi nada disso dela. Ela é tão boa, tão agradável. Aí eles foram para outro. Tem o irmão fulano de tal, conhece aquele irmão? Conheço. E aí, o que a senhora acha? Olha, que irmão joia, aquele irmão é tão bondoso comigo, eu vejo tanta bondade nele, ele já me assistiu algumas vezes, um homem de bênção. Mas a senhora conhece bem que ele é estúpido, violento, ele é bravo. Ela: poxa, eu não sei. E assim eles foram, né? E o pastor, a senhora conhece bem o pastor? O pastor tem que estar no como é que é? No cardápio. O pastor tem que estar no cardápio. Diácono também tem que estar no cardápio. E aí tal, como é que o pastor? Aí tal. E ela, só palavra boa. E ele estava ali já quase uma hora, e nenhuma palavra depreciativa, ruim de ninguém. Aí disse uma cartada final. Vem cá, e o diabo? O que a senhora acha do diabo? Agora não tem jeito, né? Ela disse: pois é, se a gente trabalhasse igual o diabo, né? Quanta gente estava no evangelho, quanto a gente poderia fazer o bem. Ele é trabalhador. Até no diabo ela viu qualidade, até nele. Eu sei que é uma ilustração, mas como a gente precisa aprender. Sabia que a gente só pensa no ruim? Você sabe quando é que a gente lembra de avião? Quando cai. Ninguém lembra que milhares e milhares de voos todo dia. Quem tiver curiosidade, pega lá depois, tem um site aí, flight, não sei o que, como é que é aí, procura, esse pessoal sabe tudo aí, adolescente, jovem, sabe, vai lá para você ver, no mundo. Eu fiquei espantado a primeira vez que eu vi, mas é um negócio de doido, avião aí em cima, só é notícia quando cai. A gente precisa mudar isso, e a gente pode mudar isso. E Paulo diz: a vossa palavra seja sempre agradável. Não os vizinhos lá, olha, a nossa igreja é uma igreja abençoadora, não os irmãos, o pastor, os diáconos, os jovens. Se alguém falar: mas tem defeito? Tem, estão precisando de defeito. Eu tenho também, começo pelos seus, eu tenho.
mas nós nos amamos, nós servimos a Cristo, é uma igreja abençoadora, palavra agradável, palavra que traz vida. Primeira palavra do GPS é gratidão, a segunda é palavra, e a terceira, verso 5, vamos colocar o verso 5 agora aí, vamos juntos? O verso 5? Não, é Colossenses, é porque ele foi lá em Efésios, ele é atento para a sua, rapaz. Ele foi lá em Efésios para ver o outro que eu tinha falado da palavra torpe, eu nem vi, obrigado. Verso 5, vamos juntos? Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Muito bem, a versão que eu tenho aqui diz assim, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, quer dizer, remindo o tempo, é aproveitar as oportunidades, e a palavra é serviço, fale comigo, serviço, a palavra é serviço, embora a palavra serviço não esteja aí presente, você pode pensar nela aí, sim, portar com sabedoria para com os que são de fora, aproveitar as oportunidades, isso é serviço. A ideia de tempo, de oportunidade, vem da ideia da palavra kairos, é o tempo que Deus tem preparado para que a sua vontade, o seu programa se cumpra. O serviço é a nossa capacidade de entender o programa de Deus em abençoar as vidas que estão próximas de nós. Servir as pessoas é o maior instrumento que nós temos para influenciar essa sociedade. Primeira Igreja Batista do Parque Eldorado. Pastor Elias está hoje lá revitalizando com a pastora Marta. E está lá um trabalho lindo, maravilhoso, depois de um temporal que a igreja experimentou, sobretudo depois na pandemia também, eles estão lá. Quem começou aquela igreja foi uma irmã semi-analfabeta, que mal sabia falar, mas que amava servir as pessoas. Ela era uma funcionária de escola estadual e trabalhava na cozinha, alguma coisa assim, limpeza, acho que é cozinha. Então, era uma servidora. Mas ela servia não pelo trabalho, mas servia com a vida. E um dia ela chegou para mim e falou assim: pastor, lá na minha rua tem uma porção de crianças, ficam xingando palavrão, ficam correndo de um lado para o outro, e eu posso reunir aquelas crianças lá em casa e contar história para elas? Nossa igreja era uma capela de madeira. Depois de um culto domingo de manhã, eu disse para ela assim: pode, irmã, leia. Ela foi para a casa dela, reuniu na varanda dela crianças da rua. Vem cá, eu vou contar a história para vocês. Olha a estratégia dela, comprou bala. Qual criança que não gosta de bala? As crianças foram para lá. Ela comprou com o dinheirinho dela. Ganhava pouco, reunia as crianças. Daí a pouco tinha 50, 60, 70, as patroas de 70 não cabia mais ali. Ela pediu ajuda às mulheres da igreja, as mulheres foram, depois ela estendeu para a igreja, e aí nós montamos uma congregação lá. A igreja começou assim, com a irmã Leia, servindo crianças simples. No tempo do início daquela igreja, dava mais gente lá do que na sede, que era uma capela de madeira. Nós organizamos a igreja lá em 1996, começamos a construir o templo novo em 1997. Era uma coisa extraordinária. Fazer o EBF dava 200, 300 crianças sem esforço, porque é uma população com muita criança. A abençoadora começou com uma mulher, já está no céu. Servir. E o evangelho é servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E às vezes nós queremos ser servidos e nos esquecemos de servir.
A maior mensagem que as pessoas precisam ouvir nossa é o serviço, a capacidade de servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Pense nisso, sirva. Procure saber como que você pode servir, como que você pode abençoar a gente, como que você pode abençoar uma pessoa, como que você pode produzir o bem na igreja onde você está inserido, como que você pode abençoar a comunidade que está aqui próxima, servindo, pegando um tempo do tempo que Deus te dá e dizer: eu quero servir as pessoas, eu quero ser bênção na vida de pessoas, e elas vão percebendo o Evangelho de Jesus também através disso. Não precisa nem falar, quando falar, ela já ouviu tudo, porque ela viu o Evangelho através de nós. Não estou desprezando falar, não, temos que falar o tempo todo, mas se falar sem fazer, o efeito é muito menor. Igreja Batista de Cambuí, Campinas, São Paulo. Campinas era o maior polo universitário do Brasil, acho que ainda é, não é, pastor? Lá está a Unicamp e várias outras. Igreja Batista de Cambuí era uma igreja voltada para aquele público, lá no centro, lá. Um dia um homem se converteu na igreja e buscou o batismo e se integrou, e quiseram saber como que ele chegou até a igreja. E ele disse assim: olha, um dia eu estava passando aqui em frente ao templo e eu vi fulana de tal varrendo a frente do templo. Ela estava varrendo a frente do templo. E quando eu vi aquela mulher varrendo a frente do templo, eu fiquei impressionado. Como ela está fazendo isso ali? E eu quis saber. A igreja tomou uma decisão. No domingo, ninguém funcionário da igreja trabalhava. Ninguém. Foi uma decisão daquela igreja. Eu estou apenas relatando. Cada uma administra como achar melhor. Mas nenhum funcionário trabalhava. Todo mundo de folga. Todo o serviço da igreja era voluntariado. Todo o serviço da igreja era voluntariado. Limpeza, inclusive, de banheiro, de tudo. E ele falou: quando eu vi aquela mulher, ela era doutora numa área e era professora na universidade, uma mulher chique, estava toda arrumada, varrendo a calçada, limpando lá, porque naquele dia ela estava ali servindo a igreja. Aquilo despertou a atenção de uma pessoa, quis saber, quando viu aquela doutora, quando viu aquela pessoa. Seu vizinho vai ver: poxa, o fulano de tal, o que ele está fazendo? Ele está servindo. O Evangelho atrai as pessoas. Então a igreja está caminhando numa fase linda, e projeta daqui a 10, e depois mais, e quanto tempo. Não se esqueça da gratidão, não se esqueça da palavra agradável, que a sua palavra edifique, e não se esqueça do serviço. Você quer ser instrumento de graça e bênção na vida da igreja, na sua caminhada, nos projetos que você tem para você? Seja agradecido sempre. Use a palavra como instrumento de vida e sirva as pessoas com alegria. Curve sua cabeça, fale com Deus um pouquinho e tome agora no seu coração uma decisão. Eu quero ser mais grato a Deus. Eu quero agradecer mais ainda. Eu quero usar a minha palavra sempre para edificar. Quando surgia aquela tentaçãozinha na minha mente de falar uma palavra para provocar ira, para ferir, uma palavra para machucar, eu quero naquela hora que o Senhor me ajude a eu mudar isso. E eu vou usar uma palavra agradável, temperada com sal,
e eu vou me prontificar a servir. Eu vou procurar saber onde eu posso ser útil. Senhor, onde o Senhor pode e onde o Senhor quer me usar. Senhor, em que eu posso abençoar vidas. Eu quero estar aqui para servir. Faça isso no seu coração e Deus vai ouvir sua oração. Este é o GPS de Deus para você. Se você pegar, gratidão começa com G, palavra com P, serviço com S. É o GPS de Deus para você, para a sua vida toda, para a sua caminhada, para a sua vida de cristão. Se você está aqui, ainda não tem uma decisão por Jesus, Ele convida você a tomar posse desse instrumento e entregar a vida a Ele. E Deus vai te conduzir aonde você desejar, se for para a honra e glória do nome dEle. Quero convidar o pastor Ascencio aqui. Eu quero também chamar a Mary Ellen aqui. Nós vamos orar juntos aqui. Essa família, eu convido você a ficar em pé. E quero agradecer a Deus. Vocês estão agradecendo a vida da igreja. E vocês devem agradecer também a vida do pastor e da família. Às vezes tem gente que pensa que a vida de pastor é muito fácil. E eu digo mesmo, é uma alegria tremenda. Eu estou já experimentando uma fase de, eu acredito, né? Aí, reta final de maratona, não é? 64 anos vou fazer agora, vou continuar trabalhando, mas já tenho uma estrada. Como eu sou feliz por ser pastor. Como eu sou feliz. Mas a igreja precisa amar, valorizar, respeitar, interceder e dizer assim, estamos juntos, porque os desafios são grandes, Se o pastor fosse transferir para o púlpito algumas questões, às vezes ficava um muro de lamentações aqui, não seria um púlpito, porque é das tensões, as preocupações, né? As oscilações de emoções que o pastor experimenta. Está feliz em casa com uma vitória, com uma a bênção alcançada, de repente com os filhos, esposa, alguma área da vida, muito feliz, alegre. Aí vem uma notícia de um membro da igreja, uma situação, e aí essas oscilações vão interferindo de maneira muito forte. Então orem e amem cada vez mais o pastor de vocês, trabalhem juntos e firmes, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém? Estenda sua mão para cá, vamos falar juntos aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite tão festiva. Que alegria estar aqui, Senhor. Ver a igreja prosperando, ó Deus, crescendo, ó Deus, muito mais do que no aspecto físico, em amor, em harmonia, em alegria, em vidas transformadas. Senhor, que daqui a 10 anos, todas as expectativas lançadas ali, ó Deus, naquela cápsula, sejam contempladas para a honra e glória do teu nome e para a alegria dos teus filhos, Senhor. Abençoa a igreja, o ministério, abençoa todos os teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor Neemias, muito obrigado, irmão Zimar. Que bênção nós recebemos. Eu estava até pensando que o irmão começou falando do GPS antiguinho, né? Que você tinha que comprar o mapa, né? E ele tinha que atualizar de vez em quando, ficava desatualizado, e como ele vem se desenvolvendo. A gente aqui na igreja, a gente tem esse GPS, a gratidão, a palavra, o serviço, mas a gente precisa desenvolver a cada dia, melhorar esse GPS
E por isso foi muito boa essa palavra que o irmão trouxe para nós, que a gente aprenda isso. Olha, então, a gente está fazendo aniversário, né? O que tem? O que não pode faltar em aniversário? Festa de aniversário. Bolo não pode faltar. Então vai ter bolo. Vai ter bolo. O que mais que não pode faltar? Refrigerante? Parabéns, também não pode faltar. Então, tem bolo, tem refrigerante, vai ter parabéns e até presente, irmãos. Eu estava olhando aqui, eu vi um presente aqui para Pibicol. Estava olhando aqui, ó. Eu estou curioso, eu sou curioso, então assim, quer dizer, eu não sou muito curioso. Alguém abre isso aqui para mim, que eu sou ruim de abrir, irmãos. Ainda bem que eu tenho... Olha, é uma toalha de... para a mesa da ceia, deve ser. Opa! Muito bom. Tem toalhinha e tudo mais. Está ali, está ali. Muito bem. Glória a Deus. E aí, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos bater esse parabéns aqui, ó. Aí vai ser assim, a gente vai bater o parabéns aqui, aí a gente vai se despedir, e aí você não vai embora não, você vai receber o bolo e vai ter o cachorro quente ali atrás, vai ter, enfim, a gente vai sentar junto, refrigerante, suco, quem não gosta de refrigerante. Então, é para puxar aqui, vou pedir ajuda aí, os jovens, eu vos escolhi, vem cá. Pode puxar o parabéns aí? Você é do irmão Leandro, não? Ah. Parabéns pra você, nessa data querida, felicidade, nos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, felicidade, nos anos de vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos os presentes e sobre o povo de Deus, desde agora e eternamente. Amém.